Estamos voltando para o nosso tema. Primeiro, gosto de recordar o tema central. Os irmãos se lembram? O tema central dos estudos nesses dias, nas quintas-feiras. Quem lembra? Opa, escutei ali. Vamos lá. As verdades. Está fraco, não está? Vamos ver se dá um pouco mais de ânimo aí já. As verdades do reino de Deus. Na vez passada estivemos observando os juízos e cada tribunal, o porquê do autocontrole em relação a isso, porque o juízo, o julgamento é certo, não é? E Jesus estava, de certa forma, até mesmo, não é, na sua autoridade, sem dúvida, tratando de corrigir o que eles estavam fazendo fora da lei. Eles estavam tratando de levar ao tribunal de pequenas causas aquilo que era um assunto para o sinédrio. Lembra que eu falei isso na vez passada? O que era para o sinédrio, um tribunal de causas especiais, os mestres, os juízes da época, os escribas, fariseus, estavam tratando a lei, não é, menor do que ela era. E desta forma estava diminuindo o seu valor espiritual e moral. E, portanto, eles somente tinham em mente que um homem que praticava tal delito, o homicídio, não é, que fosse homicida, ele se apresentasse perante um tribunal. Não importa se era o especial ou de pequenas causas, mas naqueles dias eles estavam optando pelo tribunal de pequenas causas. E Jesus estava fazendo-os lembrar, cientes de que havia um tribunal que todo ser humano prestaria conta dos seus atos diante dele, que é o tribunal divino. Quem diz amém? E dele a ira pecaminosa não escapará. Lembram que eu disse que para Jesus tanto faz o homicídio como a ira pecaminosa. Quando Jesus disse, né, foi dito pelos antigos, não matarás. Se alguém matar, será submetido a um julgamento. Mas ele não diz que julgamento. Na verdade, quem matasse seria julgado. Mas eles estavam minimizando, não é? E levando-o para um tribunal de pequenas causas, enquanto Jesus está dizendo que o irar-se, ira tal que leva, porque Jesus está tratando da ira, do ódio, que leva ao homicídio. Às vezes se mata por causas banais, é verdade. Nós sabemos, a gente tem visto aí, não é, pelos noticiários, não é, os jornais, causas tão banais para se tirar a vida de uma pessoa. Imagine o ódio, a ira pecaminosa. E Jesus está com isso dizendo que não somente os que praticassem o homicídio, mas uma ira injustificada, não é, seria também julgada no tribunal, no sinédrio, né? Como eu disse, está zangado, enfurecido. Quando uma pessoa, né, perde o equilíbrio,
contra o seu irmão e busca de alguma forma irá ou vingar-se do seu irmão. Nós já citamos algumas referências bíblicas, não vamos retornar a elas. Falamos também que quem chamara o seu irmão raca. E o que é raca? Quem lembra? O significado de raca, não é? Primeiro, quando se atribui a utensílios, vasos, não é? Tem uma outra aplicação. Porém, quando é a pessoas, não é? Se refere a pessoas, está dizendo que essa pessoa é uma pessoa inútil. Diga inútil. Diga inútil. Sem valor. Indigno. Sem sentido. É o famoso cabeça vazia, cabeça oca, né? Que às vezes alguém tenta, esse é um cabeça oca, mas se é para menosprezar, e a pessoa não é exatamente isso, é com a ira pecaminosa, a pessoa é réu do sinédrio. Jesus disse isso, né? Raca, portanto, denota desprezo, diga desprezo. E o que mais? Repelência, rechaço, né? Quando a gente rechaça, repele, rejeita a alguém. Então, a visão de Cristo sobre a ira é que a ira pecaminosa é equivalente ao homicídio. Para Jesus não há diferença, dissemos isso na vez passada, entre a ira pecaminosa e o homicídio, porque esse tipo de ira leva alguém a praticar o homicídio ou algo equivalente. No plano espiritual, no campo espiritual, equivale em matar alguém, destruir alguém, né, espiritualmente, né, trabalhar de tal forma que a pessoa venha a morrer espiritualmente, a estar fria, não é? Totalmente longe. E muitas vezes foi por causa de uma ira, de uma perseguição de alguém. Isso pode ocorrer. Para os fariseus, por mais abusivas que fossem suas maneiras para com os outros, desde que não houvesse culpa, isto é, derramamento de sangue, que é a culpa por sangue, não é? Eles se sentiriam justos perante a lei, perante o tribunal dos homens. Porém, diante do tribunal de Cristo, se não houver arrependimento, estarão culpáveis e serão condenados. Quem diz amém? Quem entendeu? Amém? Observe, eu vou trazer aqui algumas expressões para que a gente possa continuar. Eu disse que a lei é mais exigente, não é? Aliás, a graça é mais exigente do que a lei. Porém, há uma diferença entre a lei, não é, lá do Decálogo, e a lei da graça. É que na graça Deus dá a oportunidade para que o homem se arrependa, abandone, reconheça e abandone todo mal, toda maldade. Quem diz amém? Essa é a diferença. Lá na lei dizia: quem matar, certamente morrerá. Não é? Dente por dente, olho por olho. Era assim a lei, não é? Porém, nos dias de Jesus, as coisas estavam aí, não é? Bem leve. Quem não lembra da mulher que foi pega no ato de adultério? O que fizeram eles? Queriam apedrejar a mulher. E o homem? Deixaram ir. Deixaram solto, livre. A mulher deveria morrer. Aí Jesus, olhando para eles, disse Jesus:
quem dentre vós não tem pecados, seja o primeiro a tirar a pedra. Enquanto Jesus lá, não é? Escreve lá no solo, quando levanta a cabeça diz: onde estão os teus acusadores? Nenhum te acusou? Jesus diz para ela: nem eu tampouco te condenarei. Vá em paz e não peques mais. Quem diz amém? Não é? Claro que quando nós estamos falando sobre esse aspecto, por favor, não criem pecados. Porque o que tem de pessoas criando pecado, não é? E às vezes ao pecado não chama de pecado. E ao que não é pecado, ele chama de pecado. E é preciso ter cuidado, porque tem muitos teólogos aí no nosso meio que eles acham que tem que agir pela cabeça dele, do jeito dele ou dela. Não, irmãos, a igreja tem a sua orientação baseada na Bíblia Sagrada. Quem diz amém? As coisas não são realizadas, nós não agimos de acordo com a minha imaginação ou a sua imaginação. Você tem que consultar, você tem que buscar, você tem que procurar orientação, não é verdade? Porque às vezes a gente fica fabricando pecados e deixando os irmãos em má situação, não é? Complicando a vida dos irmãos. Pecado sempre vai ser pecado. Quem diz amém? E tem coisas que não convém em um tempo, mas em outro tempo não convém. Eu vivi tempo na igreja, eu me lembro muito bem que usar uma sandália havaiana era pecado para muitos irmãos. Se o irmão chegasse com uma sandália havaiana, ele é capaz de não entrar no templo, não é? Mas depois de um tempo deixou de ser pecado para a cabeça, porque não é pecado. O que não é pecado, às vezes não convém, por falta de entendimento, e em outra época convém. Mas pecado não, pecado vai ser pecado em todo o tempo. Quem levanta a mão para dizer amém? Em todo o tempo. Então é preciso entender isso, né? A resposta de Jesus no versículo 22 se acomoda com a fixação deles na penalidade civil. Nós vamos ler o texto do versículo 22, aonde lemos: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, continue, réu de, e qualquer que chamar a seu irmão raca, será o quê? Réu do fogo do inferno. Claro que na graça, e claro aqui, se não houver arrependimento. Quem entendeu, levante a sua mão, diga amém. Muito bem. A perspectiva quanto ao ódio, a gente precisa entender que o ódio, a ira pecaminosa não deve reinar. E o crente deve ter muito cuidado, tratar desta área, para que nenhum rancor, nenhuma raiz de amargura, nada, enfim, possa perdurar em seu coração. Na primeira epístola de João, universal, capítulo 3, versículo 15, ele diz: todo aquele que odeia o seu irmão. Esse versículo eu li na semana passada. Estou apenas trazendo alguns lampejos a mais do que na vez passada. Como diz esse texto, todo aquele que odeia o seu irmão é o quê? Homicida. Em outra versão, assassino. Porque
ele está destruindo a vida do irmão e a sua própria vida também, não é? E o tribunal divino, ninguém escapa dele. Diga ao irmão de lado, diga assim: do tribunal divino, ninguém escapará. Ninguém escapará. Não é? A limitação dos escribas, por julgamento, os escribas entendiam somente o comparecimento criminoso, do criminoso perante um juiz terreno, humano, sem pensar no castigo que iria ser, não é, promulgado pelo julgamento divino. Eles não pensavam no julgamento divino, mas cada crente tem que pensar nisso. Antes de fazer qualquer coisa, lembre-se do julgamento divino. Não escapará. Não escapará. Não é? Tem uma linguagem que é bem aqui, de quem faz aqui, paga aqui mesmo. E paga também. Não é? Mas enfrentará o juízo de Deus. Não é? O juízo divino, se não houver arrependimento. Quem é passível do julgamento divino? Quem chamar o seu irmão tolo, louco, não é? Tem outra expressão, moré, que é do aramaico, significa ímpio. Quando você diz que o irmão é tolo, louco, é ímpio, incrédulo, renegado. Então, esse também, não é réu do juízo divino. O significado de tolo ou louco também é tratado aqui e considera uma pessoa indigna de amor. Quando uma pessoa é louca, muitas vezes é indigna de amor, não é? É desprezada, desprezível, não é? Por sua loucura. É verdade, falando literalmente, mas aqui é desprezar, tratá-la de uma pessoa indigna de ser amada por aquele que a odeia. Então, precisamos ter muito cuidado nesse aspecto. Digam amém. Outro aspecto também que Jesus está tratando aqui é o poder das palavras. Diga comigo, as palavras têm poder. E seremos julgados pelo que falamos. Às vezes a gente fala muito, os pecados da fala não são condenados, né? Aí vem as fake news, isso é inglês, né? Mas é mentira. Quem diz amém? Diga, as mentiras. Vamos falar no nosso idioma, as mentiras. Não é? Quem diz amém? Aquilo que dizemos, que falamos de alguém, não é? Então, tudo quanto falarmos, e às vezes não só pensamos, falamos também. Já vi crente, já ouvi de crente, eu tenho fé que eu vou ver. Amém? E tem uns crentes do ciclo de oração. Toma providência, Senhor. Essa providência aí é vingança. Ou não é? Tem o tom de vingança. O Senhor vai tomar providência. Eu já estou querendo o pior. Nessa palavra aí, providência, já está embutido aí um pacote, não é? De tudo que é ruim. Dê glória não, meu irmão. Não, por isso não. Amém. Não dê glória por coisa ruim, não. Amém. Não é verdade? Aí tem um pacote de tudo quanto não presta. Ó Senhor, toma providência. É vingança, é ódio. É vontade de ver o outro pior, lá embaixo, no piso, jogado na lama.
vendo o outro menor, embaixo, e você por cima. Não, não é assim não. Se Deus tiver que me exaltar, eu devo continuar humilde. Cabe a Ele me exaltar. A glória é dEle, a honra é dEle. Tudo é para o louvor dEle, é para o engrandecimento dEle. Eu devo continuar humilde, amando o outro, amando o meu irmão. E até quem me ofendeu, eu tenho que continuar o mesmo. Que levanta a mão, agora você pode adorar a Deus. As palavras, irmãos, têm poder. Vamos pensar aqui um pouco no impacto. Veja aí o autocontrole que precisamos ter. Porque as palavras têm poder. Nós podemos perceber o impacto emocional. Na hora que eu digo alguma coisa que é contra alguém, vai ferir alguém, eu não quero saber o quanto o outro vai ficar ferido. Não é? E eu lanço as palavras do jeito que elas vêm, com todo ímpeto. E quantos corações ficam feridos? Quantas pessoas corações têm sido brutalizados? Não é verdade? Por conta das palavras. Porque palavra corta como espada. Quem diz assim? É por isso que a Bíblia aplica muito bem, né? Que a palavra de Deus é como, não diz que é, mas é como espada de dois, corta dos dois lados, afiada. Amém? Então palavras têm poder. Então cuidado, porque muitas vezes ela vai como espada aguda e fere a alma. O outro fica doente. E muitas vezes alguém está sorrindo porque o outro encolheu, ficou vencido. E é capaz até de fazer um agradecimento lá no ciclo de oração, não sei aonde. Não é? Infelizmente. Às vezes a gente dá glória a Jesus que a gente não sabe nem pelo que é. Chega lá um desconhecido, conta lá umas proezas, e a gente dá tanta glória a Jesus, não é? E não sabe se aquilo é verdade ou não. Diga comigo, as palavras têm um efeito devastador. Pessoas são atacadas, diga, pessoas são atacadas com o máximo de desdém. Muitas vezes ficam prostradas, sem força de vir para a igreja. E você fica só no culto, dando glória a Jesus, às vezes dizendo, não veio mais, está frio, está fria, ficou em casa. Não, às vezes foi ferida. É uma ovelha que está prostrada. Quem diz amém? Não é verdade? Precisa de ser resgatada através do seu amor, do seu cuidado. Diga glória a Deus por isso, amém. Quem diz amém? As palavras também podem ser comparadas com a violência física. Às vezes, o assassinato seria mais humano do que essas atrocidades verbais. Não estou aqui fazendo uma apologia, não é? Eu estou mostrando em comparação. Fazendo uma comparação. O quanto as palavras matam, assassinam, destroem, brutalizam o coração das pessoas. Por isso eu estou ensinando sobre o autocontrole é pedra
Diga, é uma das pedras fundamentais do reino de Deus. Se quisermos viver bem aqui, põe guardas na tua boca, na tua língua, na minha, na tua língua, guarda. Oh, glória ao nome do Senhor. Amém? Tem que guardar, tem que proteger, não é? Porque as atrocidades verbais matam, destroem completamente a vida das pessoas. E Jesus vem fazendo uma advertência forte. Se fosse o pastor Josias que dissesse algo assim, talvez ficasse um pouco assim, não é? Na dúvida, na incerteza. Mas é Jesus que está dizendo na sua advertência, não é? Quando ele diz: os que assim procedem serão submetidas ao inferno de fogo, ou ao fogo eterno, não é? O 21 parece que fala de fogo eterno, é outra citação, depois eu vou citar. Fogo eterno, e outra citação fala do inferno de fogo. Quem diz amém? Jesus está trazendo uma advertência drástica, crucial, para quem procede de tal maneira, não tem autodomínio e busca atacar o outro, ferir, não é? Com uma ira pecaminosa, será réu se não houver arrependimento do inferno de fogo. A jurisdição, meus irmãos, hoje eu estou concluindo. A jurisdição do tribunal divino, não é? A limitação dos tribunais humanos, nós vimos aqui, pode tratar as coisas de outra maneira, mas Jesus traz a advertência e diz: não temais, diga comigo, não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O que possa nos fazer o homem, se nos condenam sendo inocentes, se nos condenam por causas que não deveriam, não é? Condenar alguém. Um tribunal humano pode até condenar pessoas sem que elas mereçam. Isso pode ocorrer. Quantos cristãos já não foram condenados, fuzilados, morreram, não é? Alguns em lagoas geladas, outros com metralhadora, outros nas grilhotinas, não é? Quantos morreram por professar sua fé, a fé cristã? Mas Jesus disse: não temam estes. Eles podem matar o corpo, mas não podem matar a tua alma. Quem dá glória ao nome do Senhor, não é? Não pode matar a tua alma. Glória a Deus. Porém, o inferno de fogo está reservado para aqueles que não observarem o ensinamento do Senhor e não se arrependerem. Esse inferno de fogo faz uma referência exatamente. Eu estive bem pertinho aí desse local, que é exatamente o lixão. Hoje é aterro sanitário, né? Chama-se aterro sanitário, mas era o lixão de Israel, ainda é, não é? Aonde tem fumaça constante, né? O Vale de Inom, que diz amém, não é? Geena, não é? Então, aonde tem, ali jogavam cadáveres, animais, né? Todo o lixo, não é? Jogam ali para ser queimados. E, portanto, essa alusão ao inferno de fogo, comparando, que é Geena, não é o nome Geena, inferno de fogo, comparando com o Vale de Inom, é que ali havia fogo constantemente. Havia o ardor do fogo constantemente, qualquer hora do dia. Havia alguma coisa queimando ali.
não é? E por isso a origem e a referência histórica está aquele vale, não é? E portanto a descrição daquele vale, terrível mau cheiro, coisa podre, não é? Tudo quanto não presta estaria jogado ali. Então é o inferno, aquilo que Deus não vai aceitar, aquilo que Deus não, na verdade, não aceita, porque não houve perdão, não houve arrependimento, irá para o inferno de fogo, né? E diz lá que o fogo arde continuamente. Quem diz amém? É como o bicho que corrói, que come e não termina de fazer isso, não é? É algo que arde eternamente. E portanto os que serão lançados ali estarão sofrendo eternamente. Quem entendeu, diga amém. Por isso, o inferno, né, é comparado com o vale de Inom, símbolo do juízo final. O simbolismo aqui também é do juízo final, apropriado, não é, para a destruição, né, do perverso, o fim de todo pecado e de toda perversidade. No significado espiritual, diga comigo: Geena, inferno de fogo, ilustra a terrível verdade da segunda morte, da separação final do homem e Deus na eternidade. Mas eu não estou querendo ir para lá. Eu estou escapando. Eu estou caminhando por Cristo Jesus. Quem levanta a mão? Quem está escapando? Quem está escapando do inferno aqui? Levante a mão bem alta. Eu estou escapando. Oh, glória ao nome do Senhor. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Se alguém quiser vir ao Pai, tem que entrar por Ele. Por isso, quem quer vir ao Pai, entre por mim. Amém? Então, é muito importante isso para a nossa vida. Glória a Deus. Nós poderíamos, né, tratar de muitas outras referências bíblicas, mas o tempo não nos permite. A gravidade da ira e do insulto, guarde isso. Cuidado, o autocontrole deve existir aqui. Diga comigo: ira sem causa, condenada por Jesus. Repita mais uma vez: ira injustificada, sem causa, condenada por Jesus. Diga: insulto, raca, sujeito ao sinédrio. E o sinédrio é quem poderia emitir condenação de morte. Por isso Jesus disse: tem que ir para o sinédrio, se não se arrepender. Julgamento divino, além dos tribunais humanos. Alguém pode passar, escapar do tribunal humano, mas não escapará do tribunal divino. Quem diz amém? Olhe para mim. Aqui tem muito recurso. As leis em alguns países, não é? Tem muitas brechas, tem muitos recursos. Enquanto houver recurso, o culpado tenta escapar do rigor da lei. Mas no tribunal divino só escapará quem se arrepender, entregar sua vida a Cristo. Não tem outro recurso, não tem muitos recursos, não. Lá não vai ter muitos advogados. Não, mas esse pessoal aqui é... Não, o advogado está lá também para ser julgado pelo Senhor. Não é, irmão Mávio, né? Amém. Vai estar lá.
Eu estou falando com um advogado crente, amém? O advogado vai estar lá também. Quem diz amém? O juiz vai estar lá também. O tabelião, o dono de cartório. Quem diz amém, né? Eu estou dizendo que ele tocou assim, né? Amém. Quem diz amém? Ninguém escapa do tribunal divino, não é? Pode escapar do tribunal humano, mas o divino não. Aleluia, não é? Não escapará. Chamar alguém de louco, risco, está arriscado se não se arrepender a ir para o fogo do inferno. Quem entendeu, levante a mão. Diga agora comigo. Agora estou entendendo melhor a importância do autocontrole. Tem muito crente descuidando isso. A gente condena adultério, e temos que condenar, quem diz amém? A gente prioriza esse ou aquele pecado. Mas, às vezes, não atentamos para a importância do autocontrole. E o quanto precisamos disso. Quem diz amém, meus irmãos? Esse autocontrole, controle da ira, diga controle da ira, controle das palavras, tem poder. Ter cuidado com a reconciliação, tratamos isso, né? A reconciliação. Porém, não esquecer que o julgamento divino é certo. Dê glória a Deus por isso. Concluindo, qual é a aplicação prática do ensino de Jesus? Devemos reconhecer que a raiva mata, identificar sentimentos de ira e suas causas. Talvez você está pensando, pastor, é muito mais do que a gente imagina. Já vi falar muito sobre ira, sobre ódio, mas às vezes a gente nunca para analisar isso. Que a gente tem que parar para analisar todo o sentimento de ira e quais são as causas desse sentimento. Quem entendeu, diga amém. Diga comigo, avaliar, investigar todo sentimento de ódio, de ira. Quais as causas? Por que eu estou irado? Tem causa? Mas ainda assim, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Por isso, tem que ser analisado. Outra coisa importante como aplicação prática para nós. Diga comigo, devemos buscar e praticar o autocontrole. Não. Pensa direitinho. Antes de falar, pensa 10 vezes. Amém? Antes de agir, pense mais. E a gente precisa desse autocontrole, é muito importante. Diga comigo, buscar a reconciliação. Não é esperar que alguém venha se reconciliar com você, não. Nós aprendemos isso no dia a dia aqui, não é desse estudo bíblico. Busque a reconciliação. E como o Espírito Santo vai operar. É como óleo precioso. É lá o Salmo 23, não é? Em ação, não é? O óleo precioso que desce sobre a barba. É o 133, melhor, não é? 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quem diz amém? Amém. Diga comigo, as ovelhas bem unidinha, o mal não se move. O diabo não tem lugar para ele. Está tão unido. Amém? Eu vi uma figura, né, botaram muitas ovelhas juntas e um cão lá, um cachorro, no meio lá, todo
Aí diz assim, aqui a gente aprende uma lição. Quando as ovelhas estão unidas, o cão não tem lugar. Não sei se vocês viram isso na internet, né? Quando as ovelhas estão bem unidas, o cão não se move. Ele não tem lugar. Quando há amor, autocontrole, reconciliação, oh glória ao nome do Senhor, o diabo bate em retirada. Vamos embora, aqui não tem lugar para a gente não. Oh glória ao nome. A gente vai para o coral, estão todos unidos. Vai para a comissão, unidas. Vai para o ministério, unidos. Oh rabaxerebecana lahama. Vai para o conjunto, unidos. Vai para a orquestra, unidos. Vai na oração, unidos. Na doutrina, unidos. Na escola dominical, unidos, unidos, unidos. Eles vão embora, vamos arrumar as nossas malas. Quem glorifica o nome do Senhor? Quem dá glória ao nome do Senhor? Oh, aleluia. Diga comigo, buscar a reconciliação. Utilizar palavras edificantes. O que você vai dizer vai edificar? Vai melhorar a vida de alguém? Vai trazer bênçãos para a sua vida? O que você vai dizer, vai falar, vai trazer edificação, fortaleza para a sua família, para o irmão, para a irmã? Então pensa bem, utiliza palavras que edifiquem. Dê glória a Deus por isso. Está tão fraco, dê glória a Deus por isso. Diga comigo, vamos utilizar palavras edificantes. Escolher palavras que construam e não que destruam. Que edifique, edificar é construir. Amém? Finalizando, meus irmãos, nesta reflexão final, o ensinamento de Jesus sobre a ira e as palavras nos desafia. Eu quero terminar trazendo esta palavra ao nosso coração. Diga, os ensinamentos de Cristo com relação ao autocontrole, as palavras edificantes que construam, nos desafia a viver um padrão de vida espiritual mais elevado. Diga, mais elevado. Olhe um para o outro e diga, amanhã eu tenho que estar melhor do que hoje. Porque o meu padrão de vida espiritual tem que estar continuamente elevado. Deus olhando para mim, disse, eu estou me agradando dela. É um desafio. Oh, o Espírito Santo está aqui falando conosco. O Senhor nos chama para um desafio. Como está sendo o teu padrão de vida? Aí entra tudo, irmãos. Nossa conduta, nosso comportamento, modo de falar, modo de viver, vestimenta. Quem diz amém? É verdade, vestimenta. Hoje tem uns crentes mais parecidos com o mundo que com a igreja. Com a igreja que vai morar nos céus. Eles estão muito, muito próximo do mundo. E Jesus nos desafia a viver um padrão de vida elevado, espiritual elevado. E somente assim vai haver mais manifestação do Espírito Santo. Deus vai usar mais o seu povo. Vai haver mais cura divina. Pode crer que paralítico vai andar. Pode crer que você cantando o céu, aleluia, vai responder
o seu cântico, a execução do seu instrumento. Oh, glória ao nome do Senhor. Esse padrão de vida elevado em todos os aspectos. E se você me pergunta também no meu modo de vestir, sim. Meu modo de falar, sim. Como eu vivo perante o mundo. Porque eu não sou daqui, eu sou um cidadão dos céus. Aqui eu estou de passagem. E todo mundo está olhando para mim, para a minha vida, e dizendo, ali está um crente, ali está uma serva de Deus, ali vai um servo de Deus, ali vai alguém que Deus está com ele, Deus é com ela, Deus é com ele. Conhece aquela irmã? Conhece aquele obreiro? Conhece aquele irmão lá da tua igreja? Deus é com ele, aleluia. Deus é na vida dele. Quem já ouviu testemunho assim? Deus é com ele, Deus é com ele, Deus é com ele. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Shurimi Nahamas. Devemos compreender isso com seriedade, meus amados irmãos, como Deus trata nossas atitudes, como Deus trata as nossas palavras, como Ele trata, aleluia, não é? De chamar-nos e trata também de olhar se vivemos uma vida transformada, uma vida diante dEle, uma transformação profunda. Você sente algo profundo lá? Aquela coisa lá dentro. Aquela coisa que te convida para perto de Deus. Quem sentiu? Você sente? Que te empurra para dentro, aleluia, do projeto de Deus. Que te leva para uma dimensão espiritual melhor. Oxalá pudéssemos viver nessa dimensão espiritual, na dimensão do Espírito, para poder discernir pelo Espírito Santo, para poder operar pelo Espírito Santo, para poder ser instrumento pelo Espírito Santo. Oxalá, oh glória a Deus, eu quero desafiar cada um de nós nesta noite pela palavra. Vamos entrar nessa dimensão espiritual. O Espírito Santo está nos convidando. Quem está ouvindo a voz do Espírito Santo? Quem está ouvindo? Está nos convidando, aleluia, que possamos com a graça de Deus cultivar o autocontrole, aleluia, da nossa vida. A carne fique no lugar dela. Diga a sua carne, fica no teu lugar. O teu lugar é crucificada. O teu lugar é lá. Você não tem que dar ordens para mim. Não. Eu não vou viver mais por você. Minha carne, meus impulsos, minhas vontades, não viverei mais por você. Agora eu vivo por Cristo. É Ele, é a Ele que eu irei ouvir. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu quero viver uma vida mergulhado na graça. Eu quero cultivar o autocontrole. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto que Deus está fazendo algo diferente neste momento. Eu sinto que Ele está tratando conosco no final desta palavra. Aleluia. Eu devo buscar, viver o autocontrole. Buscar a reconciliação. Olhe para mim aqui, olhe para mim agora. Dê uma olhadinha assim, do lado de você, de lado, não, mais distante, na frente, atrás, dá uma olhadinha assim. Olhando. Veja se tem alguém que você precisa se reconciliar com ela. Quem diz amém? Ou quem sabe não esteja aqui. Busque a reconciliação. Diga comigo, busque a reconciliação. E use palavras que edifiquem e não destrua.
que edifique e não destrua. O que está dentro, está lá, no coração, é o que vai sair. Amém? Pela ação do Espírito Santo. Eu estou terminando esse assunto, mas que você vá para casa movido por esta reflexão. Amém? Movida por esta reflexão. E eu tenho certeza que eu vou ouvir testemunhos. Eu tenho certeza que Deus vai entrar nos lares. Eu tenho certeza que Deus vai penetrar, aleluia, e vai desbaratar situações que está trazendo prejuízos para a vida do lar. Mas essas palavras curam. As palavras que eu estou trazendo é de cura. Recebe a palavra. Permita que a palavra domine o teu coração, porque estas palavras estão curando as vidas. Oh, glória ao nome do Senhor. Oh, Rabaxere Menahama. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra do autocontrole. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem falado ao meu coração, porque o Senhor tem falado à minha alma, e o Espírito Santo está aqui para aplicar a palavra aonde ela é necessária, nas áreas debilitadas. Ó Deus, desfazendo os desbloqueios, desbloqueando, tirando, Senhor, aleluia, da mente e do coração o que impede, aquilo que tem impedido o avanço de uma vida espiritual crescente, melhor, aleluia. Eu te agradeço, ó Deus poderoso, pelo teu Espírito. Diga comigo, pelo teu Espírito. Eu te agradeço. Renova-me